Oi pessoal, bom dia. Aqui é o professor Carlão, do Colégio Modelo, e nós estamos aqui para gravar nosso terceiro episódio, falando sobre mangás e histórias em quadrinhos. Qual é a diferença entre eles, qual é a diferença dos estilos. O que é o mangá? O mangá é uma história em quadrinhos japonesa, que tem estilo diferente, ela tem uma arte sequencial, igual a história em quadrinhos, que a gente já conhece, os comics, né, americanos, mas ela tem diferenças muito sutis, assim, muito legais, tá? Entre elas, por exemplo, nós vamos ver a diferença nos estilos de desenho. Os comics norte-americanos, né, ou europeus, eles dão muito mais ênfase à ação, por exemplo. Então, pancadaria, luta, briga, né, perseguição, tanto que, assim, um desafio dos quadrinistas, né, desse estilo é sempre ter um traço muito dinâmico. Enquanto que os mangás, né, eles têm uma outra preocupação. Eles têm uma preocupação assim, mais de passar emoção. Então, os mangakas, que são os caras que fazem as histórias em quadrinhos, né, japoneses, os mangakas, eles têm mais ênfase na emoção do personagem e transportar você para dentro da cena. Então, o enquadramento deles é diferente, eles não têm preocupação com velocidade da cena. Então, você vai ver assim, às vezes, você vai ler uma página de mangá com 6, 7 quadrinhos que mostra só o olhar do personagem mudando, ou ele pensando e o olhar vai mudando. Então, essas nuances, esses cuidados que eles têm, tornam o mangá algo muito, muito impressionante, muito bacana de ler, tá? Uma das diferenças estéticas mais assim, marcantes do mangá é que ele não é lido da mesma forma que a gente lê uma história em quadrinhos comics americana ou europeia. Ele não é lido naquela mesma sequência, vou mostrar. Esse aqui é um quadrinho comum, né, norte-americano. O Cavaleiro das Trevas, vou falar sobre ele hoje por causa do Frank Miller, que é o cara que desenhou isso aqui. Que também tem muito a ver com a entrada dos mangás no mercado americano, no mercado europeu. E assim, você vai ler esse quadrinho, né, virando as páginas da direita para a esquerda. A gente vai ler o quadrinho assim, porque está quase todo mundo acostumado a ler, né? O mangá, ele faz ao contrário. O mangá, quando você vai ler o mangá, ele vem aqui, ó. Você começa a ler da esquerda para a direita, certo? O mangá se de trás para frente. Essa é uma diferença muito importante. Se você pegar um mangá e tentar ler ele conforme você lê uma revista de quadrinhos nacional, você não vai entender nada, tá? Então ele começa a ler de trás para frente. Outra coisa que o mangá dá preferência, ele é colorido, bastante colorido nas capas, tá? As capas são multicoloridas. Mas dentro eles dão preferência para preto e branco, porque os mangakas adoram fazer jogo de sombra e luzes. Então o desenho deles é muito mais refinado para essa parte. E se fosse colorir o mangá, ia perder muito dessa questão de luz, sombra, e você passar assim, tipo, um ambiente mais carregado, um ambiente mais claro. Eles fazem isso só com o nanquim, tá? Então essa é uma diferença importante. E quanto ao ritmo das histórias, né, assim, o mangá ele é mais lento, mas não quer dizer que ele é uma coisa parada só também, tá? As cenas dos mangás, assim, as cenas de luta são impressionantes. Se você já assistiu anime do Dragon Ball, One Piece, né? Você vai ver que o One Piece tem a série animada, mas live action, né? Mas o One Piece também tem o anime, que é o desenho animado, né? Que em japonês fala anime. Quer dizer, é um anime em japonês. Ele é muito dinâmico também. Então tem cenas de luta que são muito impressionantes. Eu lembro quando eu vi o Dragon Ball pela primeira vez no anime, na televisão, que tinha aquelas cenas em que eles se esmurravam, eles são muito poderosos, né? E dava aquela impressão da terra tremer, ou dava aquele barulho como se fosse uma explosão, um soco deles. Eu vi isso pela primeira vez no anime do Dragon Ball, que passava lá muito tempo atrás no SBT. E depois a DC faz isso agora com os desenhos animados dela. As animações da DC, elas têm essa questão de se preocupar com o som, com o impacto de um soco do Capitão Marvel, ou do Shazam, do Superman.
Isso vem dos animes, tá? Então essa liberdade criativa vem dos animes. E assim, galera, eu tenho poucos animes, na verdade só tenho esse anime aqui, que eu ganhei de um aluno, tá? Que da escola mesmo que ele me deu. O Dragon Ball 3 aqui da Panini, tá? A Panini, ela publicou o Dragon Ball completo, então tem, se não me engano, são 42 volumes que tem, tá? 40, alguma coisa, 42, 44 volumes do Dragon Ball, que a Panini já publicou, tá completo. Infelizmente, o mangaka do Dragon Ball, que é o Akira Toriyama, perdão, ele faleceu agora, acho que no começo desse ano, então ele faleceu bem enquanto ele estava produzindo a última série do Dragon Ball. A história dele é muito interessante, ele é considerado um dos maiores criadores de histórias em quadrinhos de todos os tempos. E é interessante porque ele tinha muita preguiça de desenhar. E ele queria começar o Dragon Ball, assim, não queria fazer tanto tempo o Dragon Ball. Mas como fez muito sucesso, eles sempre pediam para que ele fizesse mais e mais e mais. Tanto que a última série que ele tinha pensado, antes dessa que ele estava fazendo agora, ele chamou de Dragon Ball Z. Por que Z? Porque ele queria que fosse o último, tipo assim, o Dragon Ball último. Mas depois já teve outros e outros. Então, assim, você pode ver que o traço dele é um traço limpo, né? É um traço, assim, bem tranquilo. Ele não tem, assim, tanto clareamento, sombras e a questão das estrias, assim, né? Por quê? Ele fala assim, tem preguiça de fazer. Inclusive, ele falou porque, se você já assiste um anime, sabe que o Goku, quando ele vira o Super Saiyajin, o cabelo dele fica amarelo, né? Então o Goku tem cabelo preto, ó. Mas quando ele vira Super Saiyajin, que ele faz aquela evolução, o cabelo dele fica louro. Sabe por que fica louro? Porque ele estava com preguiça, ficar desenhando o cabelo preto, pintando o cabelo de preto o tempo todo. Então, assim, esse Akira Toriyama, outros caras como, por exemplo, o Junji Ito, que é um cara que tem ele é atualmente, sim, talvez um dos maiores mangakas que tem. Ele trabalha muito com questão de mangás de terror. Então esse sim, ele joga com sombra e luz o tempo todo. Vai aparecer aqui para vocês um esboço da página do que dá para mostrar, tá bom? Porque o mangá tem vários estilos. Tem um mangá de luta, né, de monstros. Tem um mangá de terror, que e dentro do terror tem vários estilos de terror. O do Junji Ito é um dos terrores mais gore que tem, que é o gore que ele tem, é o pesadão, tipo, muito sangue, muita violência. Então não dá para ficar mostrando aqui porque ele é complicado. Mas assim, então, assim como tem vários estilos de histórias em quadrinhos, tem vários estilos de mangá. Tem o mangá mais romântico, tem o mangá mais infantil, tem muitos mangás que falam sobre esportes, sobre vôlei, sobre futebol. Então assim, fantasia. Tem vários estilos, então você sempre, se for procurar, você vai achar o mangá que vai se encaixar com o que você gosta, tá bom? Atualmente, no mundo, os mangás, eles têm mais procura e fazem mais sucesso do que os próprios gibis da Marvel e da DC. A gente aqui no Brasil tem muita Marvel e DC, né? A gente não tem muita assim, entrada ainda, está começando a aparecer agora, pessoas que são fãs de gibis, por exemplo, da Europa. E já existem, talvez até em maior número, fãs de mangá. Tanto por causa da cultura K-pop, que está aparecendo agora. O mangá na cultura K-pop chama manhwa, se não me engano. Tá? Então, o manhwa, mas segue o mesmo estilo. Preto e branco, sombreamento, leitura invertida. E assim, no Japão, os mangás, a questão da leitura física, escrita, ou de escrito, ele faz muito sucesso. Os mangás são semanais. Aqui, por exemplo, você pode ver que eles colocam aqui um volume maior, mas os mangás geralmente saem em coletâneas semanais no Japão. E são vários capítulos. Então, por exemplo, assim, a cada 6 meses, toda semana sai um pedacinho da história. Depois eles compilam numa só. E aqui no Brasil, por exemplo, se um gibi vende 20 mil cópias, já é sucesso. Lá no Japão, por semana, tem gibi que vende 600 mil cópias. Então, o número de pessoas que são leitoras de histórias em quadrinho no Japão é muito maior do que nos outros lugares do mundo. E por isso que, assim, eles estão influenciando não só leitores, mas também produtores de conteúdo. Nós vamos ver mangás como Walking Dead, o Scott Pilgrim,
A própria Marvel já fez X-Men estilo de mangá, Homem-Aranha estilo de mangá. Vai aparecer para vocês aqui também umas imagens desses momentos. E no Brasil, ele começou a chegar no finalzinho dos anos 80. Começou a aparecer, primeiro vieram os tokusatsu, que são aqueles filmes, né, filmezinhos, assim, episódios semanais, que vem lá, muito parecido com o Power Rangers, tá? Power Rangers dá para considerar um tokusatsu. Que tinha monstros lá, invadindo Tóquio, e daí o público brasileiro começou a encontrar ou conhecer a partir daí. Spectre-Man, Ultraman, que passavam nas manhãs de sábado, lá na década de 70 e 80. E o gibi mesmo, mangá, ele começa a aparecer no Brasil muito por conta desse rapaz aqui, do Frank Miller. O Frank Miller, ele ficou muito famoso por desenhar o Demolidor na Marvel e por ter feito o Cavaleiro das Trevas, que é uma das obras-primas das histórias em quadrinhos. E ele amava mangá. E ele trouxe primeiro para os Estados Unidos, depois, claro, chegou no Brasil, um mangá conhecido como Lobo Solitário. Para aparecer para vocês aqui também um traço da arte dele. O Lobo Solitário é a história de um samurai que anda lá pelo Japão e ele leva uma criança com ele. E daí, assim, é uma arte muito impressionante, muito dinâmica, e fez muito sucesso. E ele traz para os Estados Unidos um detalhe. Como ele sabia que os americanos não iam aceitar esse negócio de ler de trás para frente, esse mangá ele traz, mas eles fazem toda uma reconstrução para ele ser lido da forma tradicional. E chegou no Brasil com isso também. Então dá para achar, se não me engano, acho que a própria Panini está publicando, ou já publicou, o Lobo Solitário, e tem uma outra editora também, que também já publicou. Tá? Foi publicado agora, no século XXI, dá para achar, é fácil de achar. Esses são menos volumes, se não me engano são 14 ou 15 volumes. Tá? E no começo lá dos anos 90, sai no Brasil uma animação chamada Akira, que sai a história em quadrinho e depois vem a animação. Akira foi uma loucura, porque o Lobo Solitário foi conhecido, entrou no Brasil, algumas pessoas compraram, ninguém tinha assim, muito conhecimento, mas quando a Akira vai para o cinema, que a gente descobre que ela vem de uma animação ou de um mangá, uma história em quadrinho, foi uma loucura. A partir dali, porque a Akira ele vai contar a história de um Japão pós-Terceira Guerra Mundial, que está tentando se reerguer. Então lá tem muitos problemas sociais, muita questão assim de gangue. E esses caras, eles andavam em motos super avançadas. E o cara, no mangá, ele consegue criar a sensação de que você está em cima da moto, vendo o Tóquio passar assim do teu lado. É muito impressionante. Tá? Então a Akira foi responsável por começar também esse boom das histórias em quadrinhos. Aí o próprio Frank Miller, ele escreve uma história chamada Ronin, que também vai aparecer aqui para vocês uma arte dessa história. E ele faz também a história de um Ronin, que é um samurai sem mestre, né? E também ajuda a popularizar a história em quadrinho no mundo depois, né? Nos Estados Unidos, depois no Brasil. E atualmente nós vamos ver assim também uma febre de mangás. Dragon Ball, que eu falei também, né? Que começa essa febre, lá estava atrás. Mas atualmente teve mais uma injeção de ânimo com um mangá que está fazendo muito sucesso, que é One Piece, né? Jojo também faz muito sucesso, mas One Piece ele virou série animada, live action e tal. E ele também é responsável, vai ter aqui, para quem não sabe, quem é o One Piece, vai ter aqui também uma arte do One Piece, que conta a história de um cara que quer ser o maior pirata de todos os tempos, lá, o Luffy, né? Luffy do Chapéu de Palha. E ele já está, se não me engano, indo para a 20ª temporada. Aí não tenho certeza, mas se não for a 20ª, vai aparecer aqui embaixo qual que é a temporada. Então assim, ele faz muito sucesso, tanto no mangá quanto no anime. Porque isso é uma coisa muito comum de acontecer. O anime vira mangá, né? Ou o mangá vira anime. Mas eles sempre vão fazer as duas coisas assim, ou ao mesmo tempo, ou um pouquinho depois, tá? Então você vai ter lá anime do Dragon Ball, mangá do Dragon Ball, anime do One Piece, mangá do One Piece, tá? Então sempre é uma questão assim de você acompanhar nas duas mídias, tá?
Então, Jonas, eu espero que tenha gostado. Fica aqui o nosso agradecimento por você ter visto. Procure a gente no Spotify, procure a gente no canal no YouTube, nosso canal do modelo no YouTube, no Instagram também. E se você quiser dar como sugestão o que você gostaria de ver com mais calma, a gente pode fazer um programa só em cima de um único personagem. Então mande para nós suas sugestões, tá? Comente e valeu, até a próxima.